A palestra reuniu vários empresários de diferentes setores. Para o juiz da Vara do Trabalho de Uberlândia, houve pouco debate em torno das mudanças na CLT. Para ele, alterações de grande impacto. Entre vários pontos, um dos pontos de maior polêmica diz respeito exatamente ao negociado sobre o legislado. Ou seja, os sindicatos de classe poderem negociar direitos ou deveres, inclusive em contrariedade ao que dispõe a legislação. De acordo com a reforma, aquilo que os sindicatos negociarem prevalecerá sobre a lei. O projeto de lei da Câmara que trata sobre a reforma trabalhista foi aprovado no mês passado. Mais de 100 pontos sofreram modificações. Esta advogada acredita que as mudanças na CLT tornam mais justa a relação entre empregador e empregado. A CLT que nós tínhamos até então, ela já estava vigente há 74 anos. Então, quando ela foi editada, a relação de trabalho, ela era muito diferente do que nós temos hoje. O empregado era parte hipossuficiente. Então, com a modernização, essas leis até então positivadas, elas não mais atendem à realidade nossa. Tem mudanças nas férias e na habilitação profissional do empregado. Como que era até então? As férias poderiam ser parceladas, divididas em até 2 vezes, sendo que um desses períodos não poderia ser inferior a 10 dias. O que muda com a reforma trabalhista? As férias elas podem ser divididas em até 3 vezes, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Além disso, as férias não poderão ter início nos 2 dias que anteceda feriado ou final de semana. Em relação à demissão por justa causa, foi incluído mais um ponto. Foi acrescentada uma linha no artigo 482 da CLT, que prevê todas as hipóteses de demissão por justa causa. Então, para aquele empregado que perda a habilitação profissional por conduta dolosa, ou seja, aquela conduta intencional, ele estará sujeito a uma demissão por justa causa. O que é habilitação profissional? É a CNH para aquele que exerce atividade de motorista, a carteira de advogado para o advogado, a inscrição médica para o médico e dentre outras. Outra mudança é que agora está regulamentada a rescisão do contrato de trabalho quando há um acordo entre empregado e empresa. Nesse acordo, o empregado terá direito ao recebimento de metade do aviso prévio, se for aviso indenizado, metade da multa do FGTS e ele ainda terá direito a movimentar, a sacar 80% do fundo de garantia que estiver depositado em sua conta vinculada. A única coisa que o empregado não terá direito nessa modalidade de demissão, onde há esse acordo, é da entrada no seguro-desemprego. A jornada diária de trabalho, atualmente de 8 horas, também vai mudar. Poderá chegar a 12, com 36 horas de descanso. Outra alteração é o sistema de trabalho home office, que agora também faz parte da lei. As horas de descanso do trabalhador durante a jornada de trabalho também mudam. Antes, o empregado tinha direito de 1 a 2 horas. Agora, o período foi reduzido para, no mínimo, 30 minutos. O procurador do Ministério Público do Trabalho orienta que os empresários tenham cautela com o novo cenário. Ele considera drásticas as mudanças e acredita que houve vícios democráticos no debate. O projeto de lei que resultou na edição da Lei 3.467 tramitou de maneira assodada, sem o necessário debate democrático, de forma feita a toque de caixa, eivando o necessário amadurecimento, de modo que, após aprovado, em pouco tempo será necessária a edição de uma medida provisória, que o Poder Executivo já sinalizou nesse sentido, para corrigir pontos que desde o debate no Congresso já eram apontados como de necessária mudança. Este empresário participou da palestra. Ele é diretor de uma empresa de transporte coletivo e diz que precisa fazer mais contratações, mas a situação atual ainda não é nem um pouco favorável. Atualmente, 800 funcionários trabalham na empresa do Alaor e ele acredita que poderia gerar mais empregos. Os empresários, em qualquer segmento de negócio nesse país precisam gerar empregos, precisam movimentar a economia, a população precisa voltar a consumir, para voltar a consumir tem que estar empregada. São 14 milhões de desempregados nesse país, pessoas sem renda e muitas, inclusive, daquelas que estão trabalhando não trabalham de maneira formal, então também há essa questão da formalização do registro em carteira profissional, do contrato de trabalho.
O empresário explica ainda que, com a crise econômica, a receita da empresa só vem caindo. Neste ano, a queda foi de 5%. Para o Alaor, o cenário ainda não é o esperado para os empresários e trabalhadores, mas as mudanças são urgentes. O país está no TI, está mesmo, ele precisa de fato rapidamente reagir, começar a gerar emprego, movimentar a economia e os empresários precisam dessa reforma. Eu entendo que não só empresários, diferentemente do posicionamento de alguns entes da sociedade, os trabalhadores também precisam da reforma, né, para ter acesso ao emprego.